Olá, pessoal, louvado e engrandecido venha ser sempre o nosso Deus. Irmãos, Deus nos conhece por inteiro. Como diz a palavra, Ele conhece o nosso levantar e o nosso deitar. Você e eu, não sei nem por que eu estou dizendo isso, mas nós não precisamos provar nada para ninguém, não é verdade? Porque Deus nos conhece e Deus nos ama. Ele ama você do jeito que você é. Ele só quer que cada um de nós olhemos para nós e para as benfeituras dele e saiamos de todas as coisas que não provêm dele. Que o Espírito Santo possa nos fortalecer neste dia, nos dando força em cada caminhar nosso, seja dentro de casa, seja na rua, que os livramentos de Deus venham sempre estar conosco, nos ajudando, nos dando força, porque nós somos pequeninos, irmãos, nessa terra, mas Deus, Ele tem nos ajudado até o momento que Ele volte ou até o momento que nós vamos ao encontro dEle. Não é verdade? Irmãos, na época de Jesus, haviam muitas seitas, e quando Jesus veio pregando a palavra, muitas dessas seitas se levantaram contra Cristo. Uma delas, uma dessas seitas eram os fariseus, os saduceus, os herodianos. Tinham muitas seitas, tinham os zelotes, os essênios. E os fariseus, irmãos, eram membros de um dos principais grupos religiosos judeus. Já os saduceus, eles eram membros de um pequeno, mas poderoso grupo religioso também dos judeus. Os zelotes, eles eram agarrados a um projeto político. Os zelotes tinham, irmãos, ambições políticas e por isso mesmo estavam ligados ao templo. Todos eles tinham, os essênios já moravam ali pelo Mar Morto, eles eram separados e é um grupo que eu gosto muito, os essênios, tá? E os herodianos, irmãos, eles eram um partido político muito forte. Sua seita religiosa era forte também, suas seitas. Então, tinham várias seitas na época de Jesus Cristo. Por que estou dizendo isso? Agora sim, em João, capítulo 8, no versículo 31, diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, estava tendo muita controvérsia, muito problema, muitas pessoas se levantando contra aquilo que Cristo estava pregando. E Jesus, irmãos, ele era santo. Ele era um homem separado. Ele era o próprio Deus no meio da gente. Então, no meio do povo, claro, naquela época. Então, o Senhor Jesus Cristo, quando veio pregando arrependimento, mudança de vida, mudança de hábitos, o que aconteceu? Essas pessoas que já existiam, já estavam há muito tempo, eles vieram contra Cristo. Mas Cristo vem dizendo em João 8, a partir do 31, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, tudo aquilo que Cristo pregou, ele vem dizendo para que o povo andasse. E uma das coisas que Cristo disse, qual foi a palavra, Muitas palavras Jesus disse. Uma delas, que nós deveríamos amar-vos uns aos outros. Eis que vos dou um novo mandamento, amará teu Deus acima de todas as coisas e amará o teu próximo como a ti mesmo. Então, aí tudo está a lei e os profetas. Então, o povo ficou chateado com essas coisas. Jesus disse também, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Foi quando aquela mulher adúltera, na verdade,
ia sendo apedrejadas. Então Cristo, ele veio renovando tudo aquilo que já tinha sido dito, só que não mudando aquilo que já existia, porque ele mesmo disse, eu não vim tirar nem vamos dizer assim, um pingo da letra do que foi dito. Mas onde eu quero chegar com esta palavra, irmãos? Eu quero dizer que eu e você, nós devemos procurar a nossa turma. Se você hoje está dentro de um ministério que não está te fazendo bem, está te fazendo mal, saia. Não adianta eu e você ficar pregando ou falando mal do líder que está ali, das pessoas que estão ali, fazendo intriga, não é verdade? Fazendo fofoca. É melhor nós sairmos e procurarmos a nossa turma. Assim, meus amados irmãos, é tudo na nossa vida. Jesus, ele formou o grupo dele. Jesus formou a turma dele, escolheu 12. E tinha muitos discípulos que não foram citados, que estavam com Cristo. Então, irmão, se eu e você está numa denominação, está num trabalho, está num local que realmente não vale a pena estar, é melhor sair. Irmãos, nós devemos sempre, assim como Cristo falou, deixo-vos a minha paz vos dou e não vou lá dou como o mundo a dá, é procurar a paz. Se nós temos a Cristo, nós devemos sempre procurar o melhor caminho para nós. Se Ele nos ensina a estar junto dEle, mas os irmãos devem estar em comunhão. Mas, irmãos, como vai ter comunhão se há fofoca? Como vai ter comunhão se está uma guerra danada dentro do ministério? É melhor nós sairmos de um ministério de verdade e ir para um outro que realmente vai valer a pena. Irmãos, meu pai dizia assim, é melhor sozinho do que mal acompanhado. Muitas das vezes nós seguimos coisas que não estão fazendo bem para o nosso coração e a gente quer continuar ali. A gente fica a trancos e barrancos sofrendo, padecendo. Irmãos, se nós não estamos satisfeitos e aquilo dali não está fazendo bem, é melhor sair. Porque eu tenho um cargo naquele local. Meu irmão, não adianta eu e você subir no altar, na igreja, e pregarmos e falarmos bonito, falarmos disso, falarmos daquilo, se nós não estamos se sentindo bem, se dentro do nosso coração não é aquilo que a gente quer, não é aquilo que a gente sente. E Jesus Cristo, irmão, como já falei uma mensagem, ele está em toda parte. Em toda parte Jesus está, irmãos. Basta somente nós colocarmos o nosso coração direcionado para ele. Mas quando nós estamos dentro de um ministério que está fazendo mal para nós, é melhor a gente sair e procurar a nossa turma. Irmãos, e a nossa turma é quem? O próprio Cristo. Está firmado. Quando a gente está num local, irmão, muitas das vezes, que as pessoas não pensam igual, que o pensamento sempre está vendo, não está vendo um crescimento espiritual, é melhor a gente abandonar aquele local e procurar um local que realmente a gente se sinta bem. Eu já passei por 3 igrejas até hoje, irmãos. Né? A minha primeira igreja, não vou citar nome, passei por ela. Depois, quando eu casei, eu fui para outra igreja, que era a igreja da minha esposa. Fiquei um bom tempo lá. Depois, quando saí, fui para outra igreja. Foram 3 igrejas até no momento de eu abrir um ministério na época. Né? E aí, meus irmãos, ali eu permaneci durante muito tempo, até quando estou hoje como igreja. Eu não tenho mais, irmãos, igreja fixa, mas eu continuo fazendo o trabalho que foi com responsabilidade me dado a fazer. Então, amados irmãos, que eu e você venhamos procurar a nossa turma. Jesus disse, né? Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Os discípulos de Jesus, antes de Jesus os chamar, os convidar, por isso que eu falei, havia os fariseus, os saduceus, os zelotes, os essênios, até os herodianos, todos ali aquelas seitas, mas até o momento que os homens e as mulheres conheceram o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus e Salvador. Essa é uma pequena palavra de hoje para a gente refletir, irmãos. Vá procurar a sua turma, aqueles que você se sinta bem. É igual família. Família de verdade é aquela que olha para o teu problema. Quando você está desempregado, igual tenho visto muitos,
que não tem dinheiro, que a igreja realmente fornece uma ajuda, dá uma cesta básica, até às vezes dá dinheiro, como eu dei muitas vezes dinheiro para as pessoas lá na minha igreja. Eu dei muito dinheiro, meus irmãos, tá? E outra coisa, eu nunca tive salário, tá? O que entrava eu pagava o aluguel da igreja, tá legal? E ali eu distribuía para as pessoas, comprava uma cesta básica, ajudei muitas pessoas no presídio. Então, amados irmãos, a igreja é isso. Nós devemos fazer o nosso melhor, mas nós devemos também procurar a nossa turma. Se você não está bem num local, saia, isso é trabalho. Eu, quantas vezes, irmãos, dentro de um trabalho, patrão me perseguindo, eu pegava, não brigava, não falava nada, nunca processei, saía do trabalho e falava muito obrigado por tudo e ia embora. Por quê? Porque eu sabia que ali não era a minha turma. Quantas vezes eu tive que fazer isso? E até hoje, às vezes, eu ainda faço. Por quê? Porque eu tenho que procurar o que é bom para mim. A minha paz não tem preço nenhum, a sua paz não tem preço nenhum, irmãos. Então Jesus está nos ensinando. E ele diz mais no versículo 32 para a gente terminar: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade? É o que ele falou em cima ali, no versículo de cima. Verdadeiramente sereis meus discípulos. Quem é a verdade? O próprio Cristo. Então, se você não está se sentindo bem, procure a sua turma. E Deus vai colocar você junto daqueles que realmente te amam, te respeitam, querem ver você bem, tá? Quando você está passando por dificuldade, te ajuda financeiramente. Quando você, Deus o livre, está passando, ou um parente está passando por uma enfermidade, eles te ajudam. Então, esse é verdadeiramente é a sua turma. Que o Espírito Santo complete esta pequena palavra no seu coração. Procure a sua turma, irmão. Não fique esperando por ninguém, não. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e abra a sua mente para que você possa caminhar. A palavra de Deus, irmãos, ela é bem simples, tá bom? É uma palavra simples, mas ela é do dia a dia para que a gente possa mudar, para a gente possa ser transformado e crescer através da palavra de Jesus Cristo. Tá bom, meus irmãos? Fique na paz e fique com Deus. Que Deus te abençoe.